O chamado silencioso por milagres. Há um momento em que a vida parece falar com um silêncio que grita. Talvez você conheça esse silêncio. Aquele que aparece quando você repete mantras, quando afirma os seus desejos, quando fecha os olhos pedindo por uma mudança, mas nada acontece. É como se existisse um bloqueio invisível, algo que impede a energia de fluir, como se uma porta estivesse trancada por dentro. E você se pergunta, será que isso realmente funciona? Será que algo em mim está errado? Mas não, você não está quebrado. O que existe é apenas uma frequência mal sintonizada, como um rádio que tem a música certa tocando no ar, mas que permanece mudo porque o botão não está na posição correta. Quando Bruce Lipton fala sobre epigenética, ele nos lembra que não somos reféns dos nossos genes, nem das circunstâncias. Somos, na verdade, moldados pelas nossas crenças, pela forma como sentimos e pensamos. O corpo inteiro responde ao que acreditamos ser verdade, como uma orquestra que segue a batuta de um maestro invisível. Mas e quando o maestro está confuso? E quando as notas que ele comanda não estão em harmonia com o que o coração deseja? A resposta está nesse ponto de desconexão entre o que repetimos e o que sentimos. Porque não basta dizer palavras bonitas. Se por dentro o corpo vibra medo, dúvida ou escassez, a música nunca alcança o tom certo. Joe Dispenza reforça isso quando fala sobre o campo eletromagnético do coração. Quando mente e emoção estão desalinhadas, não há energia suficiente para criar. É como tentar acender uma lâmpada com fios partidos. O mantra, por si só, não é mágica. Ele é apenas uma chave vibracional, um código que pode despertar novas realidades, mas apenas se inserido na fechadura correta, o estado interno de coerência. E é aqui que muitos tropeçam, porque repetem as palavras como se fossem fórmulas vazias, mas o corpo inteiro, a vibração interna, continua presa a velhas dores. Talvez seja a hora de olhar para isso de outro jeito. Não como quem espera por milagres como algo distante, mas como quem desperta para a verdade de que o milagre começa dentro. E o mantra, quando usado com intenção e emoção, é como uma senha secreta, capaz de abrir portas na mente subconsciente. Ele não cria algo novo, mas revela o que já estava ali, adormecido, esperando ser chamado para a superfície. Você já se perguntou qual é a música que está tocando dentro de você agora? Se ela está em sintonia com o que você deseja viver. Pense no rádio outra vez. Se ele está fora da frequência, você não ouve nada, mesmo que a estação esteja transmitindo exatamente a música que você ama. O problema não é a música, o problema é a sintonia. E é isso que vamos aprender a ajustar. Hoje, juntos, vamos atravessar esse ruído, alinhar emoção e intenção, entender como a ciência e a espiritualidade se entrelaçam para fazer com que o mantra não seja apenas palavras ao vento, mas uma ponte para os milagres que você tanto busca. Porque milagres não são sorte, são estados de consciência, são a vibração correta no momento certo. Você está pronto para encontrar essa frequência? O bloqueio silencioso que sabota os milagres. Existe algo que poucas pessoas percebem. Muitas vezes, não é o mantra que não funciona, é o estado interno de quem o repete que não permite que ele floresça. Repetir palavras sem presença é como bater em uma porta que não se abre, não porque está trancada, mas porque não há ninguém do outro lado para ouvir. A mente, quando está em piloto automático, cria muros invisíveis. São crenças enraizadas, quase imperceptíveis, que moldam silenciosamente o que sentimos e vivemos. Imagine alguém dizendo todos os dias, eu sou próspero. As palavras são belas, cheias de potencial, mas enquanto a voz afirma prosperidade, o corpo vibra medo, ansiedade e escassez. O coração não acredita no que a boca diz. É como tentar plantar sementes em um solo seco, sem vida. Nada brota, nada cria raízes. E assim, a pessoa continua tentando, repetindo, mas sentindo por dentro que algo está errado. Esses bloqueios internos não são inimigos, mas sinais.
Eles apontam para feridas antigas, histórias que contamos para nós mesmos, desde a infância. São como sombras que se formam por trás das palavras, enfraquecendo o poder que elas poderiam ter. Bruce Lipton explica que essas crenças inconscientes influenciam diretamente as células do corpo, como ordens invisíveis que determinam quais genes se ativam e quais permanecem adormecidos. E se até a nossa biologia responde ao que acreditamos, imagine a nossa realidade. Talvez o verdadeiro segredo do mantra não esteja em repeti-lo incansavelmente, mas em alinhar o que sentimos ao que dizemos. Porque quando há essa desconexão, quando a mente pede algo, mas o coração ainda guarda dor ou desconfiança, a energia se dispersa. Não há foco, não há harmonia. Por isso, o primeiro passo é reconhecer esse bloqueio silencioso, acolhê-lo e perceber. Ele não está ali para nos impedir, mas para nos lembrar de que é preciso ajustar a frequência antes de tentar transmitir qualquer mensagem. E se o seu corpo pudesse, neste instante, ouvir o que sua alma realmente deseja dizer, quais palavras soariam verdadeiras? Quais palavras vibrariam em você, não apenas como um som, mas como uma emoção viva, pulsante, pronta para se transformar em realidade? Frequência interna. O erro de buscar fora o que só existe dentro. Muitas pessoas acreditam que o poder do mantra está em algo externo, como se as palavras possuíssem uma força mágica por si só, independente de quem as pronuncia. Mas essa é uma ilusão que nos mantém girando em círculos. O mantra não é um amuleto que age sozinho. Ele é, antes de tudo, uma ferramenta de sintonia interna, um código que só funciona quando o ambiente interno, a mente, o coração e o corpo, está preparado para receber e sustentar a frequência que ele invoca. Bruce Lipton nos mostra, através da epigenética, que as células do nosso corpo não estão simplesmente reagindo ao mundo externo, mas sim ao ambiente interno que criamos através das nossas emoções e crenças. Não é o que acontece lá fora que define nossa realidade, mas aquilo que carregamos dentro de nós. O mantra, nesse sentido, não é algo que deve ser usado para tentar manipular o que está fora, mas para transformar o que vibra por dentro. É como se estivéssemos tentando mudar uma estação de rádio apenas gritando com o aparelho, sem perceber que a sintonia está desajustada dentro do próprio equipamento. Se o coração ainda está impregnado de medo, se a mente insiste em segurar velhas histórias de fracasso ou dor, não há palavra que possa penetrar e criar algo novo. A energia de transformação começa no espaço interno, onde as crenças profundas moldam tudo o que vemos e sentimos. Quantas vezes você já tentou mudar algo na sua vida, se esforçando para controlar o que está ao seu redor, sem perceber que o verdadeiro poder está em mudar o que pulsa dentro de você? É como tentar ver o reflexo de um lago límpido quando a superfície está turva. A clareza não vem de fora, mas da quietude interna. O mantra só se torna vivo, real e poderoso quando essa sintonia interna é estabelecida, quando cada célula do seu corpo acredita naquilo que está sendo dito. E se a chave não estivesse em repetir mais, mas em sentir mais profundamente? Em vez de perguntar, quando isso vai acontecer lá fora, talvez a pergunta seja, qual é a frequência que vibra em mim agora? Porque o milagre não começa no mundo externo. Ele começa onde ninguém vê, na parte mais silenciosa e profunda do ser. A ciência do som, como as palavras esculpem o cérebro e a realidade. O som tem um poder que atravessa o tempo, a matéria e até mesmo a mente humana. Ele não apenas preenche o espaço, mas transforma o que toca. Nossos cérebros, com sua incrível capacidade de adaptação, respondem aos sons e às palavras como se fossem instrumentos sendo afinados. A neuroplasticidade, essa capacidade de criar, desfazer e refazer conexões neurais, é profundamente impactada por aquilo que repetimos com intenção. Cada palavra pronunciada
É como uma ferramenta esculpindo a arquitetura do cérebro, moldando novas percepções, novas emoções, novos caminhos de consciência. Quando um mantra é repetido de forma consciente, ele não apenas passa pelos ouvidos, ele atravessa o corpo, criando um eco silencioso que se instala no subconsciente. Estudos já mostraram que o som, quando emitido com intenção e emoção, altera estados mentais, acalma a mente, regula a frequência cardíaca e até modifica padrões cerebrais. A ciência começa a comprovar o que tradições milenares já sabiam. O som é uma ponte entre o visível e o invisível. A história dos monges tibetanos ilustra isso de forma profunda. Eles não cantam apenas para encher o ar com palavras sagradas. Eles vibram cada sílaba como se fosse uma frequência capaz de tocar algo além do corpo. Seus mantras, emitidos por gerações, não apenas moldam a mente, mas alteram a própria energia ao redor, como se o som tivesse o poder de reorganizar o espaço. É quase como se as paredes, o ar e cada átomo se curvassem diante daquela vibração intencional. E se as palavras que dizemos todos os dias também tivessem esse poder? E se cada frase que repetimos mentalmente estivesse moldando nossa vida, assim como as ondas do mar moldam a areia? O problema é que nem sempre temos consciência do que estamos repetindo. Muitas vezes, sem perceber, estamos reforçando mensagens internas de medo, escassez ou dor. E isso também esculpe o cérebro, criando padrões que perpetuam a realidade que não desejamos. O mantra, nesse sentido, é uma ferramenta para quebrar esses padrões e criar novos caminhos. Mas não é apenas sobre dizer as palavras certas, é sobre permitir que cada palavra se torne uma vibração viva, sentida, capaz de mover a mente e o coração como um só. Porque, no fundo, a pergunta não é apenas o que você está dizendo. A pergunta é: que energia vibra por trás daquilo que você diz? O fator emocional, que ninguém fala. Existe um campo de energia tão poderoso que muitas vezes esquecemos de reconhecer: o campo do coração. Joe Dispenza nos lembra que o coração não é apenas um órgão físico, mas um emissor e receptor de frequências que ultrapassam a lógica. Quando sentimos amor, gratidão ou compaixão, a vibração que emitimos se expande como ondas invisíveis, alterando não apenas nosso estado interno, mas também a maneira como interagimos com o mundo ao redor. Um mantra, quando pronunciado com frieza, é apenas som, mas quando se conecta a uma emoção verdadeira, torna-se um portal. A emoção é o combustível que faz com que as palavras saiam da superfície e mergulhem no campo profundo da consciência. Imagine repetir: eu sou suficiente com os olhos vazios, sem sentir nada. Agora, imagine dizer as mesmas palavras, lembrando de um momento em que você se sentiu plenamente amado, visto, aceito. A diferença é imensa, quase palpável. É a emoção que dá vida ao mantra, que o transforma em uma frequência capaz de dialogar com cada célula do corpo. Bruce Lipton mostra que a bioquímica do corpo se altera quando estamos em estados emocionais elevados, como alegria e gratidão. Nosso sistema nervoso relaxa, o corpo se abre e os sinais elétricos fluem com mais harmonia. O mantra, então, deixa de ser uma repetição mecânica para se tornar uma experiência viva. E o que acontece quando conseguimos ancorar um mantra em uma emoção verdadeira? É como gravar uma nova memória dentro do corpo. A mente subconsciente, que muitas vezes resiste a mudanças, começa a aceitar aquelas palavras como uma realidade possível. O corpo responde, os pensamentos se alinham e a energia muda. Não é mágica, é coerência emocional. Quantas vezes você já se pegou repetindo algo como se estivesse em modo automático, sem realmente acreditar? E se por um instante você pudesse se lembrar de um momento em que sentiu gratidão profunda, mesmo por algo simples? Essa memória, quando ligada ao mantra, cria um campo de força, uma vibração tão autêntica que começa a transformar tudo ao redor. Porque, no fim, não é a palavra que cria o milagre, é a emoção que vibra por trás dela. O mito do mantra mágico.
Há uma crença muito comum de que o mantra, por si só, é capaz de transformar a realidade de forma instantânea, como se fosse um feitiço secreto. Essa expectativa, além de ilusória, é uma das maiores causas de frustração. Muitas pessoas repetem palavras esperando que algo mude de um dia para o outro e, quando não veem resultados imediatos, desistem. Mas a verdade é que não há mágica no sentido simplista. Existe, sim, uma força que se constrói a partir da consistência e da intenção consciente. Um mantra funciona como uma semente. E qual é o sentido de plantar uma semente e esperar que ela cresça em segundos? Assim como a terra precisa de tempo, água, luz e cuidado para nutrir uma planta, a mente e o coração precisam de constância e de um ambiente interno fértil para que uma nova realidade floresça. Não adianta gritar para a semente crescer. O que funciona é cuidar do solo, confiar no processo e permitir que o tempo faça a sua parte. O problema é que, muitas vezes, as pessoas não percebem que estão ansiosas demais, esperando o resultado como quem fica olhando para o relógio, impaciente. Essa expectativa ansiosa não só atrapalha o processo, como também enfraquece a vibração do mantra. É como se a energia emitida ficasse fragmentada, sem força suficiente para criar uma nova frequência. Joe Dispenza fala sobre isso quando explica que a intenção precisa estar acompanhada de um estado emocional elevado e não de ansiedade ou pressa. A verdadeira força do mantra está na combinação entre paciência, intenção clara e emoção autêntica. Quando você se dedica a essa repetição de forma presente, não apenas como uma obrigação, mas como um ritual vivo, algo começa a mudar dentro de você. O corpo responde, os pensamentos se organizam e a vibração interna se eleva. Não é o mantra que faz o milagre, é o estado interno que ele ajuda a construir. E se, em vez de esperar resultados imediatos, você confiasse no ritmo natural da vida, e se aceitasse que o verdadeiro milagre não é o acontecimento externo, mas a transformação silenciosa que acontece dentro, todos os dias, cada vez que você semeia essas palavras no campo fértil da sua consciência. O silêncio como aliado do mantra. Há um momento em que as palavras precisam dar espaço ao silêncio. O silêncio não é vazio, ele é um campo vivo, fértil, onde as energias se reorganizam e se alinham. É nele que o mantra encontra eco. É nele que a vibração pode se espalhar sem ruídos. Muitas vezes, acreditamos que precisamos falar mais, repetir mais, insistir. Mas, na verdade, o intervalo entre as palavras é tão poderoso quanto a palavra em si. Assim como uma música não é feita apenas de notas, mas também do espaço entre elas, a força de um mantra não está apenas no som, mas no silêncio que vem depois. Esse silêncio é a pausa que permite que o corpo absorva a mensagem, que a mente se abra e que o coração perceba o que está sendo invocado. Sem essa pausa, tudo se torna superficial, quase automático, como uma corrente de palavras que não chegam a lugar algum. O silêncio é também um espaço de escuta. Escuta do corpo, dos pensamentos, das emoções que surgem quando deixamos de ocupar tudo com sons e preenchemos com presença. É nesse estado que o mantra deixa de ser apenas uma repetição e se transforma em uma experiência de integração, em que cada célula parece ouvir, responder e vibrar. Joe Dispenza fala muito sobre essa coerência. Quando a mente e o coração encontram um estado de harmonia, a energia flui com muito mais força. Se observarmos profundamente, perceberemos que todo o grande movimento da vida nasce do silêncio. A semente germina em silêncio. A respiração começa em um espaço silencioso. Até os nossos pensamentos mais transformadores surgem em momentos de quietude. O mantra, quando envolvido por essa mesma quietude, não é apenas uma sequência de sons, mas um convite para que o ser inteiro se alinhe com uma nova realidade. E se, no fundo, os milagres não dependessem do quanto falamos, mas do quanto conseguimos ouvir? E se o espaço entre uma palavra e outra
fosse o verdadeiro portal onde a transformação acontece. Talvez o silêncio seja o maior aliado de um mantra, porque ele nos lembra que não é apenas sobre dizer algo, mas sobre sentir profundamente aquilo que não pode ser dito em palavras. Técnica de 3 camadas para ativar milagres. Há um ponto em que a teoria precisa encontrar a prática, não como um esforço mecânico, mas como uma dança natural entre corpo, mente e emoção. A verdadeira força de um mantra não está na quantidade de vezes que ele é repetido, mas na qualidade do estado interno que o acompanha. É aqui que entra a ideia das 3 camadas, como se fossem degraus que levam a um estado mais profundo de conexão e transformação. A primeira camada é a preparação do corpo através da respiração coerente. Bruce Lipton e Joe Dispenza falam sobre como a respiração não é apenas uma função automática, mas uma ponte que conecta mente e corpo. Quando respiramos de forma consciente e lenta, enviamos ao sistema nervoso a mensagem de que estamos seguros. É como abrir espaço para que o mantra seja recebido por uma mente menos agitada e por um corpo menos tenso. A respiração coerente acalma, harmoniza e cria um terreno fértil para a intenção. A segunda camada é o mantra em si, mas não apenas como som. É o mantra com emoção elevada, com uma vibração que nasce do coração. Joe Dispenza explica que quando a emoção e a intenção se unem, criam um campo eletromagnético capaz de alterar padrões e atrair novas realidades. Cada palavra deve ser sentida como se já fosse uma verdade. Quando o corpo vibra gratidão, alegria ou amor, o mantra ganha vida, atravessa a mente e toca cada célula do ser. A terceira camada é a visualização clara e nítida do resultado, como se já existisse. Aqui entra um princípio que Neville Goddard sempre destacou: a imaginação criadora. Visualizar não é apenas imaginar de forma vaga, mas sim sentir, como se estivéssemos vivendo a cena no presente. A mente subconsciente não distingue o que é imaginado do que é real quando a emoção é verdadeira. Essa união entre respiração, mantra e visualização cria uma frequência poderosa, uma espécie de alinhamento energético que prepara o terreno para os chamados milagres. E se o milagre não fosse algo distante, mas um estado de ser que se ativa quando corpo, mente e coração vibram em coerência? E se, ao invés de esperar que algo aconteça lá fora, a verdadeira mudança já estivesse acontecendo dentro, cada vez que nos sintonizamos com essas 3 camadas de presença, intenção e amor? A alquimia entre ciência e espiritualidade. Chegamos ao ponto onde ciência e espiritualidade se encontram, como se fossem 2 linguagens diferentes, descrevendo a mesma verdade. Bruce Lipton nos lembra que somos arquitetos das nossas próprias crenças e que essas crenças moldam não apenas a forma como vemos o mundo, mas também cada célula do nosso corpo. Se carregamos medos, inseguranças e histórias antigas, elas se manifestam na nossa biologia e na nossa realidade. Mas, quando escolhemos conscientemente elevar nossos pensamentos e emoções, estamos reescrevendo os comandos que enviamos para o corpo e para o universo. Gregg Braden reforça essa visão ao nos mostrar que existe uma sabedoria ancestral que, quando unida à ciência moderna, nos revela algo profundo. O coração é o transmissor mais potente que temos. É através da coerência entre o que pensamos e o que sentimos que conseguimos criar uma frequência capaz de transformar nossa realidade. Não há separação entre a mente e o corpo, entre a emoção e a criação. Tudo vibra em conjunto, como uma sinfonia que só se torna bela quando todos os instrumentos estão afinados. A metáfora do tuning, ou afinação, traduz isso de forma simples. Assim como um instrumento musical só produz harmonia quando está bem afinado, a mente e o coração precisam estar alinhados entre crença, emoção e intenção. Se um deles está em dissonância, o resultado será confuso e a vida parecerá desordenada. O mantra, então,
não é o milagre em si. Ele é apenas a ferramenta que nos ajuda a ajustar essa afinação interna, a encontrar a frequência certa para que a sinfonia da vida flua em harmonia. O verdadeiro milagre não é algo que vem de fora, mas aquilo que despertamos dentro de nós quando conseguimos unir ciência, emoção e espiritualidade em um mesmo ponto de consciência. E se, no fundo, os milagres sempre estiveram aqui, apenas esperando que nossa mente e nosso coração sintonizassem a frequência certa. Talvez a grande pergunta não seja quando o milagre vai acontecer, mas como posso viver agora no estado em que os milagres se tornam possíveis? Porque, no fim, não é o mantra que cria a transformação. Ele é apenas o sopro que desperta algo que já existe, algo que sempre esteve em você.